Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só Testemunho pela irmã Thelma Cristina, lá do Casqueiro. Deus está contigo. Logo após a coreografia de Helena Maria se apresentando para Deus. Pode acreditar que Deus está contigo. Saúde, irmãos, a paz do Senhor. É motivo de grande alegria estar aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos o testemunho que Deus fez na minha vida, né? Mais um, porque o Senhor, Ele desde que eu nasci, Ele já tem realizado vários milagres na minha vida. Sou desse ministério há muitos anos, né? E desde quando criança, congregava ali na igreja da Vila Nova, depois na minha adolescência na igreja da Vila Natal. Fico feliz em ver a Rose Prado aí. Participei da UMAD Ampes, né? Há muitos anos atrás. E o Senhor preparou um esposo maravilhoso para mim, José Arlos de Almeida. E hoje estamos congregando na igreja do Jardim Aceiro. E as promessas do Senhor foram se cumprindo na nossa vida. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de trabalhar com missões na região de Ubatão. E eu nasci com vários problemas de saúde. E um dos problemas de saúde eu nasci, problema de coluna. Então, minha coluna, agora, recente, estava num desvio, num ângulo de 60 graus. Então, trabalho na prefeitura de Ubatão. E quando foi em julho de 2022, eu estava indo trabalhar, estava no trabalho e de repente começou a ter dificuldades para andar. E eu falei, meu Deus, e a dificuldade foi aumentando, até eu fui procurar um ortopedista. E para concluir, eu fiquei afastada e passei por 3 especialistas de coluna. E todos eles falaram que eu precisava fazer a cirurgia da coluna. Era uma cirurgia grande, uma cirurgia de risco. Ia ter parafuso. Mas eu estava decidida a fazer a cirurgia. O Senhor, e decidida a fazer essa cirurgia da coluna. Mas, quando eu estava fazendo os exames pré-operatórios da coluna, passei por uma médica e ela falou para mim assim, olha, Thelma, de todos os exames pré-operatórios, todos os exames que você já fez, eu observo que você não fez ainda endoscopia e colonoscopia. Não é um exame pré-operatório, mas é um exame de rotina. E é bom que você faça esse exame. Eu ainda falei, tá bom, doutora, então se a senhora está pedindo, vamos fazer. Nunca tinha feito uma endoscopia, né? E quando foi agora no ano de 2023, e no ano passado, eu fiz essa endoscopia e a colonoscopia. E eu e meu esposo foi levar o resultado e, para nossa surpresa, a gente recebeu um diagnóstico não favorável, né? Tá? E o exame, se depois alguém quiser ver, nesse exame, ele deu um nódulo, está escrito assim, ó, o resultado de um nódulo adenoacinoma invasivo diferenciado de 2,3 centímetros, e aí diz que não há como determinar o nível de invasão. Então, é dizer, o resultado veio um âncer
né, um nódulo maligno no estômago. Então, assim, para mim, quando eu recebi esse diagnóstico, parece que ainda eu não tinha caído a ficha, não tinha acreditado desse resultado. E aí, quando fui procurar o plano de saúde da Prefeitura de Cubatão, para poder passar num urologista, ela falou, procura um urologista rápido. Foi no mês de outubro, agora de 2023, quando fui no plano de saúde, para minha tristeza, não tinha nenhum urologista pelo convênio da Prefeitura e nem um cirurgião urológico. Eu falei, meu Deus, você trabalha na população de Cubatão, serve os munícipes, e na hora que você precisa de um urologista, de um atendimento, você não tem. E aí fui me buscar informação e fui, então, para a unidade de saúde, e eles falaram para mim, eu tinha ir na Policlínica de Cubatão e procurar assistente social. Eu e meu esposo fomos lá na Policlínica, e ela falou que tinha que entrar no ROS, é um sistema, e os 2 hospitais de referência para o ânsia e na Baixada é o Guilherme Álvaro e o Santo Amaro, em Guarujá. Ela falou, nós não temos o poder de falar para o hospital você vai. Então, o hospital, e eles designar o dia, o horário, é com eles. É só você aguardar. E eu e meu esposo aguardamos, e isso era em outubro, e para nossa surpresa, né, quando eles vieram falar para nós o dia da consulta, falou, sua consulta saiu, vai ser dia 24 de janeiro de 2024, e seria esse ano, e será lá no Guilherme Álvaro, em Santos. Eu dei graças a Deus, porque na hora que eu recebi o resultado, eu falei, ai Deus, queria tanto que fosse no Guilherme Álvaro, é mais próximo, né, para nós em Santos, e realmente veio para o Guilherme Álvaro. Mas agora você imagina, você em outubro, e você passar pela primeira consulta um urologista, somente em 24 de janeiro. E também uma outra coisa, né? A minha sobrinha mais velha, a Natália, ela estava se preparando para casar. E ela tinha chamado eu e meu esposo para ser madrinha do casamento dela. E ela estava naquela expectativa de 1 ano preparando para esse momento, né? Para esse casamento. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou fazer, eu não posso falar para eles... E eu estou nessa situação, com essa doença, porque eu vou estragar o casamento da Natália. Ela há mais de ano preparando esse casamento. E eu ainda tentei falar com ela, falei, Natália, eu não vou ser madrinha do seu casamento, a tia não está bem. Ela, tia, mas a senhora fica lá na porta, a senhora fica sentada da sua coluna. E na hora, e os padrinhos foram entrar, você é a primeira, e você entra, e você vai ficar sentadinha. E eu falei, meu Deus, e eu tentei, mas não consegui. E também eu falei para o meu esposo, como nós vamos falar para a família numa data tão importante, foi tão esperada. Eu falei, então, no momento, nós vamos ficar entre nós e não vamos falar nada. E quando foi em dezembro, dia 16 de dezembro, foi a data tão esperada do casamento da minha sobrinha Natália. E aí a gente, né, eu e meu esposo, fomos padrinho. Mas oração apertada, uma vontade de abraçar todo mundo, de falar, gente, me socorre, né? Eu não estou bem, eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. Mas fiquei ali de outubro até dia 16 de dezembro, esperando esse momento, passar esse momento tão maravilhoso, e foi o casamento da minha sobrinha. E depois do casamento, eu falei, Natal. Falei, José, agora eu tenho que falar para minha família. Ele, Thelma, como você vai dar uma notícia dessa para sua família no Natal? Você vai estragar o Natal de todo mundo. Imagina como sua família vai ficar. Eu falei, mas eu não posso mais guardar isso para mim. Eu tenho que compartilhar com a minha família. E, infelizmente, né, no Natal, no dia 24 de dezembro, depois daquele almoço gostoso em família, eu falei, gente, eu preciso falar com vocês. Como é difícil, né? E aí reuniu minha família, estava todo mundo lá, minhas tias reunidas, minha mãe, meu esposo, meus irmãos. E eu falei, gente, eu preciso dar uma notícia para vocês, vocês precisam me ajudar, porque vocês têm que me dar força. Não é fácil,
Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E aí eu falei, na hora minha irmã levantou correndo, foi pro banheiro chorar. E eu, Eliane, não faz isso, vocês têm que me ajudar. Ela falou, eu não esperava uma notícia dessa, saber você dar uma doença dessa ainda no estômago. E eu sei que foi um Natal muito difícil dali, mas recebi o abraço da minha família. Quando eu falei para eles, isso já era em dezembro, falei, a consulta é 24 de janeiro. Não, essa consulta está muito longe, não dá para esperar. Eu falei, dá para esperar sim, Deus está no controle, nós vamos esperar. Vamos ver, para ver uma consulta particular. Para os irmãos terem uma ideia, eu passei em uma consulta particular. Sabe quanto foi o valor para passar num oncologista? R$500. Uma consulta médica. E aí eu fui, ele falou para mim, olha, realmente, você vai precisar fazer a retirada do estômago, porque ele falou assim, eu não confiaria um nódulo, como está escrito aí, igual no exame está escrito, não dá para determinar o nível de invasão. E é um âncer, é um nódulo maligno, então não dá para você continuar com ele. Então, assim, você realmente vai ter que fazer a retirada do estômago. E ele falou assim, para mim fazer a cirurgia, eu cobro R$15 mil, mas ainda tem o hospital. E o hospital, ele falou que seria caríssimo, porque uma cirurgia de estômago, você não opera e já sai logo. Você tem que até você passar aquele processo todinho da alimentação, e do pastoso. Então, você só sai do hospital quando você estiver se alimentando. E eu fiquei aguardando, né? É difícil aguardar até o dia 24 de janeiro. Mas eu e meu esposo, nós estávamos dirigindo a congregação da Ilha Araguatá. E a gente falar para a igreja uma notícia dessa. Mas a gente recebeu muito abraço, muito carinho, muitas palavras positivas, muitas orações. Eu lembro que um dia após o culto, a gente pediu para os irmãos aguardar. E a gente deu a notícia para os irmãos. E ver os irmãos tudo chorando, me abraçando. E uma coisa interessante, o plantio, né? E sempre quando alguém ia trazer a palavra no culto de missões, eu tinha o costume de falar assim, por exemplo, Irmã Maria, Deus é contigo. Irmã Maria, Deus é contigo. E eu falava isso 3 vezes. E quando as pessoas souberam da cirurgia, souberam desse processo, o tanto de vídeo eu recebi escrito, missionária Thelma, Deus é contigo. Missionária Thelma, Deus é contigo. Missionária Thelma, Deus é contigo. Eu recebi vídeo de criança, eu recebi vídeo de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de tanto lugar, de tantas congregações, a região de Ubatão toda. Terminava o culto, os irmãos gravavam vídeo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no meu Face, Thelma Cristina, lá em janeiro, mais ou menos, o tanto de vídeo que eu recebi falando e Deus era comigo, né? Então, no dia 24 de janeiro, chegou o dia, passei nessa consulta lá no Guilherme Álvaro, e quando o médico olhou esse exame, ele falou assim, olha, vamos internar amanhã? Eu falei, vamos. Falei, meu Deus, já, né? Falei, a oração, olha aí. E aí, quando foi no dia 25 de janeiro, eu e meu esposo, eu digo eu e meu esposo, porque ele só saía de lá para ir dormir, né? E internamos, fiquei 12 dias internada na primeira vez. E foi um processo bem dolorido, bem difícil, porque eles fizeram todos os exames para me operar, mas quando foi numa quarta-feira, era o dia de eu fazer a cirurgia, já estava um avental para poder fazer a cirurgia, toda preparada, né? Tira todos os pertences. E aí depois chegaram para mim e falaram, olha, Thelma, teve um probleminha no ar-condicionado, no centro cirúrgico, sua cirurgia não vai poder ser hoje. Talvez ela seja à tarde, mas não vai ser agora de manhã. Quando foi à tarde, olha, Thelma, sua cirurgia não vai ser hoje. Olha, sua cirurgia vai ser amanhã, quinta-feira. Aí na quinta-feira você fica sem se alimentar,
e você põe a roupa do centro cirúrgico, e aí quando chega na hora, olha, Thelma, sua cirurgia não vai ser hoje. E aí quando chega na sexta-feira, sua cirurgia vai ser na sexta-feira. Eu já tinha olhado Intra-Arte no centro cirúrgico. Quando eu internei, pensando que já ia receber uma umidinha, já veio ele líquido, eles falavam, é uma sopa sem resíduo. E é só a água mesmo ali, né? Eu até tomava assim, minha irmã falava, tem uma colher. Eu falava, eu vou tomar uma colher, se é só água, o líquidozinho, só o líquido, não tinha nenhum resíduo na sopa. Então foi um processo bem difícil. E depois, quando foi na sexta-feira e cancelou a cirurgia, irmãos, meu psicológico já estava arrasado. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não aguento mais essa situação. Por essa situação, meu pai, de tudo certo para fazer a cirurgia, agora nada dá certo. E eu lembro que as pessoas chegavam e falavam para mim, olha, Deus está no controle. Mas eu fiquei tão revoltada, eu não iria mais ouvir que Deus estava no controle. Porque eu falava, que controle é esse, meu Deus? Eu estou aí sem poder me alimentar esses dias todos, nessa angústia de fazer essa cirurgia. E eles cancelam a cirurgia, não dá certo. Então eu fiquei um pouco meio revoltada. Quando foi no sábado, me deram alta. Quando eu voltei no Guilherme Álvaro em consulta, o médico falou para mim assim, olha, você é uma moça de sorte. Porque essa cirurgia que você ia fazer no estômago era uma cirurgia de risco. Você tem outros problemas de saúde. Você sabia que você podia morrer na mesa de cirurgia? Então, você não fez a cirurgia. Então, não é para você fazer. Porque é uma cirurgia muito grave. E eu falei para ele assim, doutor, eu não fiz a cirurgia porque tem um exército de irmãos orando ao meu favor. E Deus não permitiu que eu fizesse essa cirurgia. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Irmãos, fazendo endoscopia, fazendo exame. E ali foi. Me deram alta. Voltamos para a igreja. Eu falei para o meu esposo, vamos deixar esse negócio de cirurgia para lá. Vamos cuidar da obra, do povo de Deus. Vamos fazer a obra de Deus. Voltamos para a congregação da Ilha Araguatá. E ficamos. Isso era em janeiro. Fevereiro, março, abril. Quando foi agora no mês de maio, um dia meu esposo já estava deitado, o telefone toca, e eu olhei, Hospital Guilherme Álvaro. Eu falei, ai meu Deus. E já era de noite. Aí eu falei para o meu esposo, do Guilherme Álvaro. Quando eu atendi, falaram, Thelma, tem como você vir numa consulta amanhã e no Hospital Guilherme Álvaro? Eu falei, tem. Aí quando eu falei para o meu esposo, ele falou assim, eles vão te operar. Eu ainda falei assim, tá repreendido. Falei, não, em nome de Jesus, não vão me operar não. Aí quando foi na quarta-feira, e a gente foi agora em maio, nessa consulta, eles falaram, nós fizemos nós passamos o teu caso por uma omissão, né, de médicos, e os médicos, todos eles em uma só voz, falaram, e o melhor é fazer realmente essa cirurgia. Então, você está disposta a fazer a cirurgia? Homem, a gente vai falar não, né? E a gente fala amém, né? Vamos lá, vamos fazer em nome de Jesus. Então, quando foi agora em maio, eu peguei e me internei e eles decidiram fazer a cirurgia. E eu falei para ele, vamos conversar com o pastor Santiago, por causa da congregação, né? E aí conversamos com o pastor Santiago e ele falou, não se preocupa, e Deus abençoe a sua cirurgia, nós vamos a outro obreiro lá. E olharam, eu achei até que foi muito rápido. Eu falei com ele na quarta-feira, na sexta-feira eu já tinha outro obreiro lá na congregação. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Porque na quarta-feira da outra semana eu já estava fazendo a cirurgia. Então no dia 22 de maio, né, numa quarta-feira, eu fiz a cirurgia. O nome da cirurgia é gastrectomia. É uma cirurgia difícil, né? Porque é a retirada do estômago. E a gente fica um monte de pensamento: como vamos viver sem estômago? Como vamos beber sem estômago? Como vamos passar por essa situação?
mas eles tiraram 90% do meu estômago e 10% dele eles costuraram no intestino. Então fizeram, e eles falaram uma manobra em ípso, e a gente não entende direito, mas foi retirado o meu estômago e a cirurgia foi um sucesso, para a glória de Deus. Então, às vezes a gente não entende muito os propósitos de Deus, mas a gente tem que entender, e Deus, Ele sempre está no controle de todas as coisas. E ele, quando Ele permite a gente passar por algo, Ele nos dá força, Ele nos dá fortaleza. Eu sei que depois da cirurgia, e foi uma cirurgia muito grande, eu fiquei 4 dias na UTI. A cirurgia, ela vem daí assim, ó, onde eu estou com a mão, aí próximo ao seio, e ela vai até embaixo do meu umbigo. É uma cirurgia enorme, mais de 35 pontos. Eles colocaram 2 drenos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Eu fiquei com sonda nasogástrica, um sonda vesical. A sonda, eu sentia muito enjoo quando eu ficava engolindo ela sonda, porque incomoda, né? Ela sonda de alimentação. Foi um processo bem difícil. Quando eu estava na UTI, lá são muitos leitos, então aquele barulho ali constantemente. Eu não conseguia dormir, não conseguia, esses 4 dias sem beber nem água. Quando tive alta da UTI e fui para o quarto, eu estou adiantando bem, porque o testemunho é longo, eu fui para o quarto. A primeira vez que trouxeram a água para mim, eu falei para o meu esposo, José, tudo é José, né, José? Ora, e por eu medo de beber aquela água, a gente não sabia qual a reação ia ter. E foi uma sensação muito ruim quando eu bebi a água. Até hoje ainda não é talvez tão boa, mas foi uma sensação bem ruim. No começo só alimentação sem resíduo, e aí foi um processo da alta. E eu sei que eu louvo a Deus, porque meu esposo sempre esteve ao meu lado. Depois da cirurgia, eu fiquei 3 meses na casa da minha mãe, onde fui muito bem cuidada. E no começo, tudo eu comia, eu vomitava, era bem difícil. Eu comi uma banana prata, hoje ficava normal. Amanhã eu ia comer a mesma banana prata, eu já colocava tudo para fora. Então, no começo, foi muito difícil para minha família. Eu saí do UTI com bastante, não muito bem, assim, psicologicamente, porque eu sentia medo, pavor, eu sentia frio. E a minha família estivesse perto de mim. Eu tive alguns episódios de alucinação, devido a um monte de medicação também. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha família. Era pedir, por favor, para minha mãe ficar em pé. Era agradecer a Deus pela vida dela. Essa é minha mãe. Fiquei 3 meses na casa dela, cuidou muito bem de mim. E era agradecer também a Deus pela vida do meu esposo. Fique em pé, José, por favor. Esse é meu esposo. E eu louvo muito a Deus pela vida dele. E em todo momento esteve ali comigo, me dando a mão, me ajudando. E eu louvo a Deus, porque hoje eu estou com 6 meses de cirurgia. Pode sentar, obrigado. 6 meses de cirurgia. Hoje eu já consigo me alimentar normalmente, vamos dizer assim. A quantidade é bem reduzida. E uma coisa que o pastor Paulo falou e eu achei interessante, né? Às vezes nós fazemos julgamento das pessoas e a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Hoje eu não consigo ficar muito tempo sem me alimentar. Então tem que dar uma bolsinha e às vezes até na hora do culto mesmo tem que comer alguma coisa, porque senão eu fico fraca. Perdi mais de 20 quilos, o cabelo ainda está fraco, ainda continuo fazendo acompanhamento, mas eu louvo a Deus. E quando eu passei depois da cirurgia no oncologista, ele falou para mim assim, olha, Thelma, geralmente quando é ânsia de estômago e as pessoas vêm aqui, geralmente já está os órgãos tudo tomado, porque as pessoas não sentem nada. E ele falou, e no seu caso você conseguiu detectar um nódulo, 2 centímetros, pouquinho. Ele estava em um lugar ruim, na metade do estômago, por isso que foi tirado praticamente o estômago todo. E eu não precisei fazer quimioterapia nem radioterapia.
e é uma bênção muito grande. Irmãos, só agradecer a Deus. Ainda estou me recuperando, mas eu louvo muito a Deus, porque pessoas de muitos lugares oraram por mim. E se eu estou aqui hoje, é por causa que foi a vontade de Deus. Eu louvo a Deus por todos os abraços, por todas as palavras, pela vida dos nossos pastores, pela congregação da Ilha Araguatá e toda a região de Ubatão. Era agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Louvo a Deus pelo esse ministério, onde me casei, onde tive a oportunidade de ser consagrada missionária. E eu louvo a Deus por fazer parte dessa igreja. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmã Thelma, continua firme aí. Que a sua obra tem recompensa, né? Tudo que nós fazemos para Deus, Ele distribui para nós em bênçãos. E eles são obreiros da causa do Senhor.